Para darmos encerramento à nossa programação científica, eu convido ao palco o nosso amigo e grande parceiro, Denizar Viana, ex-secretário do Ministério da Saúde e professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E para acompanhar essa discussão, a nossa conselheira Linamara Batistella, professora titular de Medicina Física e Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O nosso último painel tem como tema a voz da saúde no cenário político. E eu tenho certeza que teremos duas grandes vozes aqui em cima do nosso palco para fechar o nosso Conex com brilhantismo. Boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui ao lado do Denizar, esse batalhador conhecido aí da saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente precisa lembrar esse braço poderoso que é a saúde pública, o SUS, que trouxe grandes alegrias durante esse desafio da pandemia, mas também uma oportunidade de mostrar a necessidade de pensar o futuro. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje reunidos com o professor Denizar, que já foi muito bem apresentado pela nossa querida Larissa, mas que tem uma história, uma trajetória dentro do Sistema Único de Saúde absolutamente única e incomparável. Quem viveu o sistema como ele e conhece as dificuldades do pessoal que nos cerca, que nem sempre é aquele que nós escolhemos, porque nós passamos pelas instituições, passamos pelos serviços, pelos ministérios, pelas secretarias, encontrando pessoas absolutamente alinhadas com o trabalho, mas nem sempre com as facilidades que nós desejamos dentro do profissional da saúde. Os painéis que nos antecederam mostraram com clareza, e teve desses últimos, a dificuldade da gestão em saúde, né? São 36 empresas, se eu não errei o número, dentro de um único hospital. Imagine dentro de um sistema nacional de saúde. Então, uma oportunidade incrível, Denizar, de estar aqui com você. Eu não escondo a minha admiração pelo seu trabalho, pela sua história, pela sua trajetória, e uma alegria a gente poder compartilhar esses momentos aqui. Nós temos um desafio enorme, que é pensar a saúde do futuro, e pensar uma saúde que mudou de forma vertical. É impressionante o que nós incluímos, né, incorporamos em tecnologias, mas o que é incrível é como as pessoas hoje olham para a saúde como um valor. E o que é mais incrível é que todo mundo quer viver até 100 anos. Eu, por exemplo, quero até 110. Mas a gente não quer apenas viver, a gente quer estar bem. O conceito de saúde e bem-estar tangenciou todos os corações, né? Todo mundo quer a mesma coisa. Então, Denizar, nós estamos ansiosos para te ouvir e depois podermos debater sobre esse tema que nos emociona. Como será a saúde do futuro? Pronto? Bom, boa noite a todos. Eu quero, primeiro, compartilhar a alegria desse espaço aqui com a professora Linamara. Quero agradecer ao nosso presidente Balestrinha, a diretora Larissa, pelo honroso convite. E eu preparei para essa audiência aqui uma apresentação de toda a agenda que foi construída dos planos de governo ao longo desse período pré-eleitoral. Eu participei, inicialmente, ainda por uma demanda do pré-candidato Moro, na elaboração de um plano de governo. Depois fui convidado pelo candidato Ciro, pelo PDT, para fazer a elaboração do plano de governo. E agora faço parte do grupo trabalhando com a chapa Lula-Alckmin para a gente consolidar tudo isso. Então, eu quero compartilhar isso com vocês nos principais eixos: financiamento, atenção primária, média e alta complexidade, a discussão de complexo industrial da saúde, quais são os gargalos e quais são as propostas. Esse que eu quero compartilhar com vocês. Eu preparei uma apresentação só para ser um pouco mais didático e trazer alguns números que eu acho que serão necessários na nossa reflexão. Eu não sei se já pode? Por favor. E a ideia é exatamente essa. Vai ser uma coisa bem objetiva, são grandes eixos que foram construídos nessa discussão, ao longo desses meses que antecederam a eleição propriamente dita,
E o que é interessante, eu já vou antecipar isso, nós tivemos a oportunidade, inclusive, professora, de cada representante do candidato expor as suas ideias, as suas propostas, e há uma sinergia muito grande. Independente da bandeira, fica claro que o SUS e a saúde suplementar, as soluções, as propostas, elas estão muito alinhadas. Há algumas diferenças, óbvio, de propostas, mas, de uma maneira geral, nós entendemos que os planos de governo eles se assemelham nas propostas. O grande desafio é a gente executar isso, não é? É tirar do PowerPoint para fazer isso de uma maneira assertiva. Eu acho que esse talvez seja o compromisso que o político tem que ter na gestão da saúde. Eu tive a oportunidade, no início do mandato do atual presidente, na gestão do ministro Mandetta, de participar, e digo aqui, de uma maneira muito transparente, no primeiro momento, não houve nenhum tipo de interferência, nós assumimos em janeiro de 2019, fizemos mudanças importantes no primeiro ano, foi criada uma Secretaria de Atenção Primária em Saúde, foi feito um novo modelo de financiamento da atenção primária, privilegiando metas de resultado, coisas que são importantes para que a gente está levando algumas inovações, até da saúde suplementar, da saúde privada, para o SUS também. A coisa degenerou por conta da chegada da pandemia, e aí todos acompanharam isso pela mídia. Mas, de uma maneira geral, foi uma experiência da necessidade das transformações necessárias. O SUS é a maior política de inclusão social desse país. Do mundo. Isso, com certeza, pelo número de beneficiários. Agora, toda política pública, ela exige aperfeiçoamento. E quando o SUS foi criado nos anos 80, ele tinha uma concepção dentro de um modelo muito diferente, que hoje, e eu cito sempre o exemplo disso, vamos pegar aqui, tem muitos representantes aqui da indústria farmacêutica, o medicamento, dentro da composição de custos, no tratamento do câncer, por exemplo, não tinha o peso que tem hoje. Então, nós não podemos ter o mesmo modelo de financiamento que foi idealizado nos anos 90. Por quê? Porque a composição é diferente. Então, isso tudo faz parte do aperfeiçoamento da política pública. Eu vou começar, então, à medida que a gente tem a apresentação aqui, vamos falar primeiro de financiamento. Está pacificado a necessidade da saúde pública, do governo colocar mais recursos na saúde. A gente diz que o Estado brasileiro é um Estado que arrecada muito. A arrecadação global do Brasil hoje, União, Estados e Municípios, é mais de 30% do PIB. Isso é padrão OCDE. Agora, o Estado brasileiro é um Estado que arrecada muito e gasta pouco na hora das políticas públicas. Se um Estado que arrecada padrão OCDE e coloca 3,9% do PIB em saúde, nós temos um problema. Nós temos que entregar mais nessas políticas públicas. Então, está pacificada a necessidade de um incremento no financiamento. Mas a discussão é como fazer isso. Da onde esse dinheiro vai sair? Nós temos que mostrar. Nós estamos numa audiência de gestores, de executivos. Tem que falar de onde o dinheiro vai sair. Propostas... Bom, pode passar a próxima, por favor? Então, esses eixos aqui, eu vou passar rapidamente para instrumentalizar um debate... Saber se eu atrapalho ficando aqui toda... Não, está tranquilo, professora. Tem um passador? Obrigado. Avança para cá. Muito obrigado pela gentileza. Então, vamos dar uma passada aqui. Em relação ao financiamento, algumas coisas em relação à saúde suplementar, como colocar mais recursos na saúde suplementar também. Assistência, vamos separar da atenção primária, média e alta complexidade. Saúde digital fundamental, é outra coisa que a gente não vai melhorar a performance do sistema de saúde enquanto não avançarmos nisso. Regulação de incorporação tecnológica, minha área de pesquisa na academia. Gestão de compras governamentais, vamos falar dos gargalos, política de assistência farmacêutica, complexo industrial e propostas específicas para a saúde suplementar. Nós falamos do financiamento, e está claro, está pacificado. Nós temos problemas de financiamento e de gestão. Como resolver isso? No trabalho que eu elaborei, propostas bem assertivas em relação à tributação. O Brasil tem um modelo tributário regressivo. O que significa isso? Ele penaliza, se ele tributa mais consumo do que renda,
ele penaliza as pessoas de baixo extrato social. Nós temos que mudar essa lógica. E mudar essa lógica também sob um modelo de tributação que possa o quê? Que possa tirar, e a gente vai mostrar dados como esse, tirar, principalmente de produtos que são nocivos à saúde, onde você possa tributar e vincular esse tributo à saúde. Aqui, só para mostrar, esse gráfico aqui é um gráfico para mostrar que nós devemos, se olhar para as melhores práticas de sistemas de acesso universal à saúde, que, em média, os países da OCDE, de acesso universal, comprometem pelo menos 6,5% do PIB com saúde. Então, nós temos uma meta aí de sair de 4%, que é o que nós temos hoje, para chegar a 6, 6,5%. Atualmente, só SUS, nós comprometemos 350 bilhões de reais todos os anos, pegando União, Estados e municípios. Então, nós teríamos que colocar mais 170 bilhões ao longo de 4, 5 anos. Isso não é uma meta para um ano, isso é uma meta para 4, 5 anos. 170 bilhões não é trivial, nós temos que identificar de onde esse recurso vai sair. E as propostas começam por aí. Primeiro, nós temos uma questão muito crítica, que a sociedade vai ter que ser chamada para discussão, que é a chamada renúncia fiscal na saúde. O que significa isso? Existe, em toda política tributária, renúncias fiscais em áreas onde se entende que isso pode maximizar a economia. Mas, especificamente na saúde, eu queria pegar o detalhe em relação ao que se faz no imposto de renda da pessoa física. A gente sabe que despesas de saúde não tem limite. E qualquer despesa de saúde. Se eu fizer uma cirurgia plástica estética, eu posso colocar no imposto de renda da pessoa física. Isso totalizou, e isso é extremamente regressivo. Por quê? Porque quem tem mais, principalmente a despesa pessoal, é uma camada social mais favorecida. Então, nós temos um modelo de renúncia fiscal via imposto de renda extremamente regressivo. Isso totalizou, em 2015, 12 bilhões de reais. Em 2018, bateu 15 bilhões de reais. Isso é quase o orçamento da atenção primária de um ano. Então, nós temos que discutir isso com a sociedade. Nós temos um país injusto, desigual, a sociedade tem que dar a sua contrapartida nisso. Esse é um ponto. A outra questão, em relação a recursos, é a questão tributária. E aqui eu chamo a atenção para os chamados produtos nocivos, álcool, alimentos ultraprocessados, sal, que nós sabemos, já há várias experiências em outros países, que se você tributar isso, não só reduz o consumo, o que é bom para a saúde, mas vincular esse recurso para a saúde. Vocês sabem que a cerveja tem a mesma tributação de uma água mineral no Brasil? Não faz sentido que isso aconteça. Porque nós sabemos que o álcool, se utilizado de uma maneira indevida, que eu vou fazer uma proteção do vinho aqui como cardiologista, se usado adequadamente, ele protege, não é? Caiu por terra. Já se sabe que não faz mais bem para o coração. Professor, a dose faz o veneno. Nós temos que usar na medida certa. Mas essa é uma discussão que já avançou em termos de números, de como tributar esses alimentos que são danosos à saúde e reverter isso para a saúde. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que, na própria saúde suplementar, nós temos que encontrar recursos extras. Esse é um plano, e aqui fazendo um pouco o que o presidente Balestrin trouxe para essa discussão, nós temos que envolver cada vez o parlamento nessa discussão. Esse é o VGBL da saúde, esse fosse um plano de capitalização. Isso está parado, acho que, se não me engano, no Senado, foi o último momento. Nada mais é do que a possibilidade de uma pessoa fazer a capitalização, tendo uma série de benefícios fiscais em termos de imposto de renda, para capitalizar no momento e a gente sabe que esse momento acontece nas faixas etárias mais avançadas, quando ele precisar utilizar isso, que ele possa ter esse recurso. Seria uma forma de trazer um recurso extra, também para a saúde suplementar, que passa por sérios problemas atuais, aí, a discussão do rol, que passou de taxativo para exemplificativo e assim por diante. Então, nós temos que encontrar esses recursos. Uma outra questão, houve uma sobreposição aqui, atenção primária em saúde. É óbvio que nós tivemos grandes avanços na atenção primária em saúde. Nós temos hoje, professora, mais de 150 milhões de pessoas cadastradas na atenção primária em saúde, no Programa de Saúde da Família, sem duplicidade. Nós tivemos um grande avanço na cobertura, no acesso. Mas um sistema de saúde não se baseia só em acesso. É acesso, é qualidade da assistência e sustentabilidade.
aqui nós estamos pecando. Por quê? Porque o que se tem hoje de informação, que é escassa, da atenção primária, é que a nossa resolutividade na atenção primária ainda é muito ruim. Dados recentes, baseados até no modelo de financiamento que foi feito na gestão nossa lá no Ministério da Saúde, quando se cobrou metas de controle de diabetes e hipertensão, 2 fatores de risco fundamentais de controle de saúde pública. Resultados pífios de controle de diabetes na ponta, controle de hipertensão arterial. Então, nós temos que avançar nisso. Atenção primária, o que precisa? Nós temos que avançar na informatização. Nem todas as unidades básicas de saúde são informatizadas, e não basta só informatizar. Nós temos que criar o quê? Interoperabilidade do dado. Nós só vamos avançar na qualidade do cuidado que é ofertado à população brasileira se a gente conseguir integrar toda a linha de cuidado. Garantir que a informação na atenção primária possa ser avaliada no momento que esse paciente vai precisar de uma média, de uma alta complexidade. E uma coisa importante é que nós temos que medir isso. Cada vez mais ter os indicadores de infraestrutura, de processo, de resultado. E um ponto importante, que é, esse é o Previne Brasil, foi o modelo de financiamento previsto na nossa gestão, que tinha não só a transferência per capita, que já era o padrão, mas também baseado em metas, em 7 metas clínicas: controle de hipertensão, controle de diabetes, pré-natal, imunização. Para quê? Para que, de alguma maneira, o gestor se comprometa com o resultado, e isso, ele tem um incentivo financeiro baseado nesse resultado. É uma maneira de você incentivar o modelo de maior resolutividade. Então, nós temos que avançar hoje nesse modelo de conectividade. Isso aqui é um dado que foi estimado por um grupo que trabalha com a área de saúde digital. Para informatizar a atenção primária, 240 milhões. Isso é peanuts para o Ministério da Saúde. Nós temos que informatizar e criar toda a interoperabilidade do dado. E aonde é que está essa interoperabilidade? E aqui, isso é um exemplo, inclusive a Organização Mundial de Saúde tem utilizado isso, um painel com os indicadores de qualidade assistencial da atenção primária. Nós temos que medir. Só se gerencia o que se mede. Nós estamos aqui num ambiente de gestores, a gente tem que avançar nessa discussão. A outra questão importante, e aqui, eu sempre falo, quando os candidatos me perguntavam, qual é a nossa meta principal? Isso é uma reflexão pessoal. Hoje, o grande gargalo do SUS é a média complexidade. O que é média complexidade? É o acesso ao especialista, que é o contrário na saúde suplementar. Na saúde suplementar, você tem um excesso de acesso desregulado ao especialista. A pessoa vai lá, abre o livrinho, quer ir num cardiologista hoje, vai no neurologista amanhã. No SUS é o contrário, você não tem acesso ao especialista. E isso hoje é crítico. Por quê? Porque nós hoje temos um problema muito sério, até pela mudança epidemiológica, mas nós temos o quê? Nós temos um passivo de pessoas que não foram tratadas durante a epidemia. O estudo da FGV mostrou que somente 1/3 dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos foram feitos durante a pandemia. Então, tem paciente com câncer, esse não foi diagnosticado, não foi operado. É a média complexidade. Porque a média complexidade é onde você vai fazer o diagnóstico. E se isso não estiver conectado com a atenção primária, nós não vamos resolver esse gargalo. E isso é uma questão crítica, eu tenho conversado com os colegas sanitaristas. A atenção primária é a porta de entrada, mas a média complexidade... E, nesse ponto, presidente Balestrin, a gente também só vai vencer esse gargalo se aproximar o SUS da saúde suplementar do privado, porque nós não temos hoje oferta de procedimentos na média complexidade, de especialistas para vencer isso. Mas como vencer isso? Nós temos que usar cada vez mais a telemedicina. Eu tenho uma proposta de transformar hospitais. Nós temos mais ou menos 6.000 hospitais, professora, no Brasil. Hospitais públicos, hospitais privados, filantrópicos e lucrativos. Desses 6.000, metade tem menos 50 leitos. Hospital com menos 50 leitos, por critério, por classe, ele é ineficiente, ele não tem escala, ele não entrega resultado. A ideia era, dentro do modelo de regionalização, foi muito bem falado hoje aqui, aliás, o ministro Chioro deu uma palestra inspiradora hoje, é a regionalização, porque nós só vamos resolver o problema do SUS se regionalizar, ver quais são as demandas dos municípios e criar
policlínicas de especialidade. Ao invés de ter hospital com 50 leitos que não funciona, você pode, através do Ministério da Saúde, como indutor pelo financiamento, criar policlínicas para quê? Para tirar o gargalo da média complexidade, dar acesso a um ecocardiograma, ao ultrassom, para que a gente possa resolver isso. Essa é uma proposta, porque aqui, só para dar uma ideia, o gráfico da esquerda é o setor público, o gráfico da direita é o setor privado. A terceira coluna, que tem 4% no setor público ali, é a média complexidade. Esse é o volume de produção de média complexidade no SUS. Olha o que acontece aqui no setor privado, 76%. Quer dizer, os dois têm problemas. Um por falta de acesso, outro por excesso de acesso. Esse tem que ser regulado e aquele você tem que aumentar a oferta. E aí, tem propostas para a gente aumentar essa oferta. A telemedicina, que mostrou que também não é uma panaceia, ela tem que estar regulada para poder ser realmente efetiva. Aqui, esse é o trabalho do Banco Mundial, que mostrou a ineficiência desses hospitais com menos de 50 leitos no país. Aqui o decreto que cria o modelo de regionalização com consórcios intermunicipais. Esse é o caminho. O Brasil tem que tirar do papel os 450 regiões de saúde que tem. É a forma da gente realmente transformar o SUS na ponta para que ele seja efetivo. Saúde digital é outro ponto pacífico. Ou a gente avançamos na qualidade, na captura do dado, na interoperabilidade e na qualidade do dado, ou a gente vai continuar patinando. E, para isso, tem um dado importante. Foi publicado em 2020, eu recomendo para quem nunca leu esse documento, está disponível no DataSUS, a Estratégia de Saúde Digital do país, prevista para até 2028, não é isso, Denise? 2028, é uma política de Estado, foi criada na gestão nossa, lá com o Jackson, que é um craque, que era o diretor do DataSUS, está previsto governança, está previsto financiamento, metas. A gente tem que sair desse buraco. Enquanto a gente patinar com falta de dados, e talvez é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que integra o público com o privado. Esse é o momento da gente realmente avançar na integração dos dados de público e privado, e o paciente é um paciente único. Ele transita entre o público e o privado, e a gente tem que ter essa informação para interligar toda essa cadeia, todos esses pontos de cuidado, para a gente ter a efetividade necessária. E, para tangibilizar isso, eu acho que foi importante, durante a pandemia, o que a gente viu do Conect SUS. O Conect SUS é a tangibilização disso. Porque no momento que você tem, numa integração do dado laboratorial, do dado que era o exame para a Covid, a notificação da vacinação, a eventual internação do paciente, isso tem que ser feito para toda a escala de atendimento do SUS. Isso é interoperabilidade. Conect SUS é interoperabilidade. É o que a gente tem que ganhar escala para poder dar eficiência para o sistema. Regulação tecnológica, da incorporação tecnológica, minha área de pesquisa, o que nós vivenciamos durante o período da pandemia? Interferências políticas num processo que tinha que ser técnico. Quando houve interferência na Conitec, todos nós conhecemos, a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, de que era necessário aprovar um kit, o chamado kit precoce para a Covid, que não tinha evidência científica nenhuma, foi uma interferência. Quais são as propostas para que isso possa... E a judicialização cada vez aumentando. São 7 bilhões de reais ano só com judicialização nas 3 esferas, nos 3 entes da federação. Quais são as propostas? Criar uma agência independente. Aliás, a Anvisa, ela só teve a posição que teve, perante, inclusive, ao presidente. Por quê? Porque é uma agência independente, tem mandato. Uma agência independente. Cria-se uma agência com independência, com corpo técnico, que possa atuar para o público e para o privado, a exemplo do que o NICE faz hoje. Nós temos, isso está pronto. Esse material está pronto, foi uma das metas nossas lá no Ministério, fizemos uma missão para o Reino Unido, para a Alemanha, para conhecer o modelo, implantar isso aqui. E definir um orçamento, que é uma coisa importante, foi um trabalho que eu fiz para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Outra coisa que o Brasil tem que avançar, se você tem um orçamento escasso, você tem que definir prioridades. Essa é a forma mais transparente de você se relacionar com a sociedade. Olha, quais são as prioridades baseadas na nossa carga de doença, nas necessidades não atendidas. Isso tem que estar claro para o tomador de decisão e para as políticas públicas. Esse projeto
que eu comentei está pronto, um projeto de estruturação com governança de uma agência nacional de avaliação de tecnologia em saúde, porque tem que sair. Porque se ficar no Ministério da Saúde, vai ter conflito de interesse. Tem que ser independente para que a gente possa avançar nisso. Gestão de compras governamentais. Nós temos um modelo muito engessado. Nosso modelo é um modelo legalista, professora, muito burocrático, que dificulta até o gestor, e eu implantei, eu vou comentar aqui rapidamente, uma tentativa de um modelo novo de compra, de contratualização, que é o compartilhamento de risco, e você se depara com as dificuldades. Por quê? Porque o gestor público só pode fazer aquilo que a lei lhe concede. O gestor privado pode fazer tudo desde que a lei não o proíba. Isso faz toda a diferença. E nós temos algumas coisas num horizonte de curto prazo que pode nos ajudar. Uma é a questão de uma nova lei de licitação, que foi publicada no ano passado, que deve estar uns 2, 3 anos para ser implementada, e novos modelos de contratualização, esse foi criado, foi na nossa gestão, um modelo de compartilhamento de risco, diante de um medicamento de alto custo, que nada mais é do que combinar com a indústria que fornece metas de uma expectativa de número de pacientes a ser atendidos, se houver um excedente, a indústria tem que entrar com a contrapartida, e também baseada no desfecho, no resultado. Se eu tenho uma expectativa de eficácia de X% e isso não acontece, tem que haver alguma forma da indústria também participar desse risco. Isso já acontece fora do país, não é uma jabuticaba. Nós temos como fazer isso também. Esse foi um projeto, esbarrou em questões jurídicas, já tem um projeto de lei tramitando para isso, mais uma vez a necessidade da nossa proximidade com o parlamento para as coisas avançarem. A lei de licitação que eu comentei, que já traz avanço, inclusive cita o compartilhamento de risco como uma das alternativas. Política de assistência farmacêutica, recentemente se discutiu aí a retirada de recursos do Farmácia Popular. Farmácia Popular é um dos programas mais exitosos que tem do Ministério. Por quê? Porque você usa a capilaridade do setor privado para colocar... Nós temos farmácia em todas as esquinas do municípios de pequeno porte, nós temos farmácia, para poder usar essa capilaridade e distribuir medicamento de baixo custo. Qual era a proposta nossa lá? Cada vez mais potencializar o uso desse canal da farmácia popular para distribuir medicamento para uso de uso crônico e usar o poder de compra do Ministério da Saúde para aquisição centralizada do insumo de alto custo. Por quê? Porque o Ministério da Saúde tem um poder de barganha muito grande. Ele compra centralizado os anticorpos monoclonais, os medicamentos que realmente impactam do ponto de vista de seu valor unitário, e isso criaria uma dinâmica mais efetiva para a própria assistência farmacêutica. Esse é um trabalho que foi feito, inclusive, com pesquisadores do IPEA, mostrando aonde o município tem uma grande penetração da farmácia popular, você tem queda importante da mortalidade cardiovascular, que é mais sensível a isso, a controle de hipertensão e diabetes. Isso funciona, tem que botar mais recurso, diminuir fraude, tem muita fraude nisso, mas a digitalização ia nos ajudar muito. Aqui, esse comentário que eu fiz anteriormente, nós temos que trazer, nesse gráfico da esquerda, é uma terapia-alvo que não tinha compra centralizada. Então, ela dependia quase que 90% da contrapartida dos estados. Isso cria uma iniquidade muito grande. Por quê? Porque o estado que não tem como complementar aquilo, dentro do modelo da APAC, eu acho que muitos conhecem aqui, que é aquele modelo baseado num pacote para remunerar procedimento, medicamento. Se o estado tem recurso, como São Paulo, ele coloca, criou-se a APAC paulista, ele dá o extra para poder fazer essa diferença. Agora, estados que não têm, qual é a proposta? Não, vamos levar isso para dentro da centralização. E aqui, só para mostrar para vocês, o primeiro gráfico ali é a compra centralizada, especificamente um medicamento para câncer de mama HER2 positivo, que a compra é toda centralizada. Majoritariamente, todas as mulheres elegíveis receberam esse medicamento. A partir daqui, do segundo, terceiro, quarto gráficos, o que acontece? São aquelas condições que exigem uma complementação dos estados. Aí você cria iniquidade. Tem lugares onde você, para câncer de mama, de pulmão, você não vai conseguir fazer essa contrapartida. Complexo industrial da saúde, um tema que foi muito discutido também durante a pandemia, por quê? Pela incapacidade que nós temos de comprar insumos, nós vivenciamos isso no Ministério, nos primeiros meses da pandemia. Qual é a proposta nisso aqui? O complexo industrial ficava sob minha responsabilidade no Ministério da Saúde, na Secretaria de Ciência e Tecnologia.
O primeiro ponto que eu comentei, e sempre ficou um embate, mas houve um pé no freio inicialmente. Quando eu recebi a gestão da Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós tínhamos uma lista de compras ali, de TCU e CGU de irregularidades do modelo vigente e precisava fazer uma readequação. Do ponto de vista do foco, nós temos que mudar o foco, não só da produção. Não adianta ser produtor, nós temos que ser desenvolvedores da tecnologia. Dar um passo anterior, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Porque ser produtor, você continua dependente da IFA e cai no mesmo problema. E, além disso, uma sugestão era o quê? Era mudar um pouco o modelo de governança. Eu cheguei a viver o início do processo de aquisição da transferência tecnológica da vacina AstraZeneca para a Fiocruz. Isso só funcionou porque foi feito pela Casa Civil. Não é por incompetência do Ministério da Saúde, não, mas é porque exige articulação. Você precisa de articulação com o Ministério da Economia, da Justiça, precisa discutir tributo. Se você bota isso na Casa Civil, a Casa Civil é o grande gerente da esplanada. É quem tem capacidade de fazer essa articulação. E essa é uma proposta, eu tenho conversado isso com o deputado Padilha, com o ministro Quioro. Nós temos que pensar num modelo de governança que possa dar essa potencializada num complexo industrial da saúde. Não é para produzir tudo, nenhum país produz tudo, mas nós temos que identificar quais são as prioridades. Para esse complexo industrial, usar um articulador, que eu cito sempre, ou a gente repete o que aconteceu com a Embraer e a Embrapa. Embraer, um case de sucesso. Embrapa, um case de sucesso no país. Nós temos a Embrapi, Empresa Brasileira de Produção Industrial e Inovação, para fazer essa articulação na saúde, para articular aqui, estou vendo na plateia, na audiência, muitos que são desenvolvedores de tecnologias na área de device, nós temos que avançar nessa questão. E, para finalizar, saúde suplementar. Nós temos que rever o modelo regulatório da saúde suplementar hoje. Discussões que dependem do Congresso, está aqui, depende de lei. A discussão da incorporação tecnológica, plano individual. Como é que a gente faz para incentivar o retorno do plano individual? Tem que criar uma regra mais segura para quem está oferecendo isso. Porque você não pode deixar o critério de precificação por parte de uma agência que, muitas vezes, esse processo não está tão claro. E a proposta era criar, existe um modelo para você baseado num pool, até 30 vidas, que já é feito para os pequenos grupos, de reproduzir isso também para a saúde, para os planos individuais. Viabilizar plano ambulatorial, criar esse VGBR, que já está tramitando já no Senado, tornar isso a realidade, um modelo de capitalização, e, do ponto de vista infralegal, que depende só da agência, avançar nas discussões de coparticipação, de franquia, isso é importante, isso é um fator moderador usado no mundo inteiro, que potencializa, melhora a eficiência, criar sistema de avaliação, mais uma vez, avaliar resultado, avaliar processo na saúde suplementar também. E assim por diante, para a gente poder avançar nisso. Bom, esse era um compilado muito rápido de propostas que foram construídas ao longo desses meses que antecederam a eleição, com a intenção de apresentar para seja um presidente ou outro, mas que a gente possa avançar nessas discussões tão necessárias, porque, no final, é a população que está pagando esse preço, né, professor? Isso é fantástico, você mostrou um lado muito bom. Um lado muito bom e otimista do Sistema Único de Saúde, e eu, como defensora, usuária, trabalhadora do SUS, fico sentindo falta de um elemento que é vital quando a gente está falando de saúde, de sistemas integrados de saúde, que é o investimento na formação dos profissionais. E talvez seja o grande calcanhar de Aquiles e seja o responsável pela alta percepção da corrupção em saúde que existe hoje entre os estudantes de medicina, e isso é uma pesquisa feita junto com a Getúlio Vargas, junto com a GV, com a Fundação Getúlio Vargas, pegando o universo brasileiro, alunos do 1º ao 6º anos, a percepção de corrupção na saúde entre os alunos da Faculdade de Medicina das 5 regiões do país chega a 75% de respostas positivas, mostrando como nós precisamos trabalhar para mudar esse conceito. Faltar investimento em recursos humanos é possivelmente o maior calcanhar de Aquiles do Sistema Único de Saúde.
não há retenção de talentos, há uma evasão muito rápida dos bons profissionais e há um desencanto permanente com a falta de expectativa de crescimento. Essa não é uma particularidade do SUS. E é por isso que eu acho importante tocar nesse assunto. É também o que a gente vê nos hospitais filantrópicos, é o que vem acontecendo com as organizações sociais, que é um modelo de sucesso da parceria público-privada, e acaba sendo um parâmetro de comparação com os hospitais privados. Quando você vê a média de salário das equipes multidisciplinares, não dos profissionais que trabalham por conta própria, chega a ser aviltante. Não dá para comparar o nível gerencial de um hospital com o nível gerencial de uma empresa que fabrica parafuso. E é bem essa a dimensão mesmo. Quer dizer, como é que a gente vence essa proposta de investimento na formação e na retenção dos talentos, olhando para a área da saúde de forma absolutamente horizontal? Quer dizer, eu estou olhando para o sistema público, para o sistema filantrópico, estou olhando para o sistema privado. Porque a precariedade do trabalho talvez seja uma das grandes mazelas dos resultados que acabam chegando na qualidade do atendimento. Isso chega na recepção, como é dentro do centro cirúrgico. Eu sei que, como você tem experiência em incorporação de tecnologias, e isso tem sido muito importante, eu também queria fazer um paralelo, porque o SUS incorpora a tecnologia com muito mais facilidade que a medicina suplementar, que a saúde suplementar. É muito interessante porque a gente vê remédios que são custeados de altíssimo custo pelo SUS, e que tem que haver uma briga para você conseguir na saúde suplementar. Como é que a gente pode equilibrar isso? Porque nós precisamos de uma saúde suplementar tão robusta como é o SUS, porque é importante que haja uma convivência e uma qualidade para que as pessoas possam escolher. Não existe maior direito e maior segurança do que o direito de escolha. Ele se dá no voto. Eu espero que todo mundo lembre do que você está falando aqui quando chegar no próximo dia 31. Ele se dá no voto. É um grande exercício que a gente faz. Mas ele é um exercício diário na nossa vida, o direito de escolha. E a gente, às vezes, absolutamente... nos é negado esse direito, porque, às vezes, a gente tem que escolher entre o mal e o pior. E isso tem a ver com investimento em recursos humanos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre incorporação de tecnologias, por que o SUS incorpora alguma coisa? E aí ele falou com a Anvisa, tem a Conitec, e a saúde suplementar tem o direito de demorar tanto para incorporar. Inclusive, isso vale muito para medicamento de alto custo. Mas vale para outras questões também. Se você olhar, por exemplo, porque nós fazemos no Hospital das Clínicas, da minha área, sobretudo, não tem nada a ver com o que acontece na saúde suplementar. Nada a ver. Não chega nem perto. Mas eu também queria que você falasse um pouco sobre essa questão do investimento em recursos humanos. Eu vou começar pelo recursos humanos, que foi muito bem lembrado, sem dúvida. E esse é um desafio grande, pegar só na atenção primária. É um desafio grande você... o recrutamento, a capacitação pegando profissional de saúde. Esse é um desafio, por exemplo, é uma discussão na atenção primária, por que você não consegue reter profissional em área remota? E isso é uma discussão mundial. Porque você precisa de um pacote, não é só o salário que faz com que você possa reter um médico em área remota, é todo um contexto de alguma segurança, de planejamento, de família, de capacitação. O melhor modelo de capacitação que nós conhecemos na área da saúde é a residência médica, a residência de enfermagem. Esse é o melhor modelo que hoje, como foi dito aqui, só 50% das pessoas que se formam na área médica têm acesso a uma residência médica. Então, a gente já começa capenga. Há um processo depois de continuamente, da educação médica continuada, de você garantir esse tipo de formação. Eu penso o seguinte, professora, se a gente tiver uma carreira, e essa era uma das propostas também da nossa gestão, tem que ter uma carreira médica, tem que ter uma carreira... Para quê? Para que você dê uma garantia e um salário justo, mas que possa cobrar também o aperfeiçoamento da prática e
a entrega, o resultado. Esse é um grande desafio, porque talvez a gente possa hoje usar muito mais a tecnologia, a telemedicina, ela ajuda na parte de capacitação, de manter um processo contínuo de atualização, e isso certamente vai potencializar, mas esse é um grande desafio. A questão de incorporação tecnológica, a gente tem uma diferença muito grande do que acontece no SUS e na saúde suplementar, porque o SUS ele se estruturou mais rapidamente em relação a isso, ele criou uma política de Estado, porque, e eu me lembro bem disso, lá no início dos anos 2000, quando começou todo o processo de gestão tecnológica, ainda o ministro temporal não era nem ministro, ainda ele era secretário da SAIS, a Secretaria de Atenção à Saúde, começou a criar isso. E aí o que aconteceu? O SUS conseguiu se estruturar, através da Conitec, com técnicos muito qualificados, num processo que, a partir da Conitec 2011, uma lei passou a ter regras, prazos, processo contínuo. Em contrapartida, como foi muito bem lembrado, na saúde suplementar, era a cada 2 anos uma revisão, e houve até um processo que, por conta de pandemia, houve um atraso que dobrou de tempo para avaliação. Isso já foi corrigido recentemente, que passou na saúde suplementar a ser um processo contínuo. O retrocesso que eu vejo hoje é a discussão, eu fui para o Senado para a audiência da discussão do rol taxativo, porque não existe sistema de saúde também que dê tudo para todos sem critério. E o que foi colocado, inclusive o próprio presidente ele promulgou isso, esse rol exemplificativo, sem uma avaliação criteriosa de incorporação tecnológica, vai ser muito danoso. Daí, dando essa volta toda para a discussão da agência única de avaliar, uma agência nacional que traga o público e privado, porque você ganha tempo. Muitas das etapas que são feitas hoje pelo saúde suplementar já foram feitas pela Conitec. Você não precisa, isso é retrabalho, você poderia unir esses esforços e analisar o contexto financeiro, que é diferente, claro, da saúde suplementar com o SUS, para que você pudesse avançar nisso. A minha proposta, que foi elaborada durante a nossa gestão, era dessa Agência Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que depois eu vou até compartilhar esse documento, um documento muito bem feito, vou enviar para a sua análise crítica. Eu recentemente fiz uma provocação para o Barras Torres, porque eu dentro da Anvisa tem um cluster, né, que chama Correlatos. E Correlatos cabe tudo, de cadeira de rodas à mesa de escritório. E eu disse para ele, você tem ideia da diferença que faz o indivíduo, numa cadeira de rodas, poder se movimentar pela casa dele, pela cidade, trabalhar, usar o metrô? Então, quando eu estou avaliando qualquer cadeira de rodas como se fosse um correlato, primeiro que eu estou diminuindo a importância, e até na OMS, isso hoje ocupa o mesmo espaço das vacinas e medicamentos. Segundo, é o remédio desse paciente. Porque eu posso dar um remédio para diminuir a artrose e o indivíduo poder andar, ou eu posso dar uma cadeira de rodas para ele poder se locomover. Então, a gente precisa aprender a tratar cada uma dos procedimentos com a grandeza e com a importância que ele tem. E, por exemplo, a saúde suplementar não fornece a prótese para o amputado. Ela não tem ideia do que vai custar a mais esse amputado, inúmeras sessões de tratamento que não vão fazer a perna dele crescer, e que era muito mais fácil eles pagarem a protetização. E, no entanto, a regulação passa longe de questões como essa, que tem significado para o indivíduo voltar a produzir na sociedade e devolver para a sociedade, na forma de trabalho, aquilo que a sociedade deu na forma de tratamento. Então, não fecha a cadeia e a gente passa a ter uma população excluída da força de trabalho, porque o seguro-saúde suplementar não atende. E para ele entrar de novo a gente tem um problema enorme hoje com o sistema de regulação. Para ele entrar de novo na fila do SUS, ele perdeu a melhor oportunidade, quando ele devia sair com a protetização do hospital. Então, tem aí uma falha do sistema, e eu diria que é uma falha de inteligência do sistema, que parece que ninguém se preocupa muito. E, na ponta, você vê uma família inteira girando em torno do indivíduo que só precisava de uma cadeira de rodas. Porque ele vai cair no banho, porque ele não vai sair de casa, porque ele não consegue chegar na mesa. Então, tem aí algumas questões. Mas, ainda falando dessa questão de como o sistema
às vezes, não olha para a necessidade do paciente. Quando eu estou falando de valores, a gente sabe quanto custa o preço de uma diária no hospital. A gente pode reclamar do quanto o seguro, a saúde suplementar, paga por uma consulta médica. Mas a gente tem ideia de quanto o SUS paga por uma consulta médica? Era R$6, continua? 10, agora já aumentou bem. R$10, quer dizer, veja, então, de novo, toda vez que a gente coloca o ser humano nesse design, né, e não é o design thinking, claro, porque o design thinking ele privilegia o ser humano, nós tiramos a importância do valor. Tem uma lógica interessante nessa sistemática da forma como a saúde se organiza, porque ela é toda voltada para o ser humano. Se não existir paciente, não vai ter sistema, não é? Mas é exatamente esse ser humano que é o menos valorizado. E aí vale para todos, para a saúde do sistema público e para a saúde suplementar. Eu acho que essa é uma grande... enfim, foi um ajustamento de custos e de ideias que foge à lógica de entender que, no dia seguinte, o paciente possa ser eu, né? E, quando eu estiver sendo atendido, eu gostaria que todo mundo estivesse bem remunerado, feliz da vida, com os boletos pagos, com as crianças na melhor escola, para o paciente, para o médico, para o profissional, poder olhar para a gente com aquilo que a gente chama de humanidade, que, aliás, era a pauta do ministro Temporão, né? Humanização em saúde, para que ele olhasse com a competência que nós todos merecemos quando somos pacientes e com o respeito àquele ser que está lá, que é o paciente. Eu acho que nós precisamos entender que a grande tecnologia na saúde continua sendo o profissional. E, quando ele vai bem, tudo vai bem. E, quando ele vai mal, pode pôr qualquer tecnologia na mão dele que não vai funcionar. Eu acho que nós aprendemos muito na pandemia, mas talvez o que tenha sido a lição mais... Você tangenciou isso de forma brilhante. O que foi mais importante na pandemia foi a possibilidade de nós alcançarmos o paciente aonde ele estivesse e oferecer o suporte para o profissional que estava do lado dele. Nossas UTIs do Encorta, isso todo mundo sabe, foi muito... né, teve a capacidade de gerenciar 1.000 leitos de UTI a partir dos esforços da telemedicina. Eu vejo a telemedicina como uma proposta absolutamente alinhada com a equidade, com acesso garantido, mas também com a qualidade, porque a gente pode, numa interconsulta, não apenas atender o paciente, mas também capacitar o colega que está lá do outro lado. Para a gente transformar isso, você falou do Jackson, e ele é o nosso ídolo, que bom que ele voltou, mas ele já saiu, já está na Amazon. Mas eu acho que falta a gente parametrizar a informação e construir bancos de dados que a gente possa fazer uma leitura em blockchain e que a gente consiga realmente acompanhar a jornada do paciente. Isso vai fazer diferença, isso vai reduzir custos, isso vai trazer o paciente para perto e para o centro do sistema, isso vai evitar o desperdício. Quando a gente fala hoje dos objetivos do desenvolvimento sustentável, melhor saúde para todos em todas as idades, a gente precisa imediatamente atrelar com o objetivo 16.5, que são instituições eficazes, livres de corrupção e com condições de trabalhar com objetivos definidos e com desfechos avaliados. Instituições eficazes não são aquelas que apenas não exercem a corrupção, mas são aquelas que conhecem o seu papel e colocam o seu usuário, o seu paciente, no centro da sua atenção. E fazem com que a eficácia seja um fator de avaliação do próprio usuário. Nessa pandemia, você viu isso, né? O quanto o usuário ficou feliz com o SUS, o quanto nós ficamos orgulhosos do nosso sistema de saúde em geral, mas, claro, que o SUS, pela capilaridade, pela robustez, pôde mostrar mais ainda a sua força. Mas a gente pode pensar no futuro próximo, e eu acho que essa que é a lição aqui do CBX e do Conex, né? No futuro próximo, que a interoperabilidade do sistema e a usabilidade do sistema, o sistema tem que ser cada vez mais amigável,
realmente coloque o paciente no centro e a gente possa acompanhar a jornada, medir o desfecho e avaliar a qualidade. E retirar do processo aquilo que não deu o retorno. A gente medir tem uma importância enorme, porque eu imediatamente posso ou descartar uma terapia ou fortalecer aquela terapia. A gente pode reduzir os gastos com exames que são repetidos e repetidos na atenção básica. Quando você não tem o que fazer com o paciente, você pede um exame, porque você sabe que ele vai levar 6 meses para conseguir. E esse tempo, que é precioso, que pode impedi-lo de ter o melhor tratamento na hora certa, tem um custo enorme, né? Então, eu acho que fica aqui da sua excelente apresentação. Você fez uma viagem por todo o sistema de saúde de uma maneira brilhante. Fica a ideia fundamental de que é possível, sim, ter saúde de qualidade se nós tivermos realmente profissionais, gestores e sistemas absolutamente comprometidos. Obrigada por compartilhar conosco essa apresentação tão cuidadosa que você fez e trazer essa brisa de esperança de que, quem sabe, no próximo Conex, a gente vai ver uma saúde digital presente, fortalecida, mas sem esquecer os mecanismos presenciais como esse, né, que agradam tanto o nosso espírito e fazem a gente rever os rostos amigos e reconhecer que, afinal das contas, o melhor de tudo é a gente estar junto. Super bom. Muito obrigada, Denizar, por esse presente. Eu concordo com a minha conselheira. Foi um grande presente para a gente encerrar o Conex. Mas também quero realmente dizer que Linamara, além de ser muito elegante, ela é uma inspiração, além de uma liderança feminina inspiracional, você é uma inspiração de ser humano. Muito obrigada por nos ajudar a fechar com tanto brilhantismo o nosso evento. Muito honrada de ser parte do Conex, muito honrada de ser amiga da Larissa, do Balestrin, da Cristina, de tantos anos, e muito feliz de ver todos nós aqui falando de saúde. Não há, nesse planeta, nada mais importante do que saúde. Porque sem ela, de nada vale a vida. E com ela, a gente tem coragem de enfrentar qualquer desafio. Se posicionem para a foto final. E claro que hoje eu vou encerrar o nosso evento dizendo que realmente hoje foi um dia grandioso para mim. Mas eu tenho certeza que também foi muito grandioso para todos que adentraram este teatro. Eu vou fechar o nosso evento com uma frase que eu gosto muito e que consegue transcrever o que foi o Conex 2022. Eu sou parte de uma equipe, então, quando eu venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino um trabalho de um grupo enorme de pessoas. Eu queria agradecer... Como eu li isso aqui? Queria agradecer imensamente ao meu presidente, Francisco Balestrin, a todos os nossos conselheiros, aos nossos patrocinadores, apoiadores do Conex. Mas eu gostaria de finalizar o evento chamando aqui minha equipe. Meninas, subam, por favor. O Conex foi feito pelas mãos de muitas mulheres e muitos líderes do setor da saúde. Com muito carinho, dedicamos cada minuto a pensar no prazer e no sorriso de cada um de vocês. Essas meninas aqui que fizeram tudo isso. E eu não podia terminar com o nosso muito obrigado e até o próximo ano. Venha, Balestrin, por favor. Obrigada, Momentos. Momentos, MF, C2L e toda essa operação brilhante aí por trás de tudo isso. Muito obrigada, muito grata. Feel the flow.